Olá, amigos, nossas fraternas saudações. Vamos iniciar neste momento o nosso trabalho acerca de Paulo e Estevão, agora já na segunda parte. A primeira parte nós já gravamos, onde ali ficou inserido o resumo do trabalho de Estevão, da sua vida, do seu martírio. E aqui nós vamos iniciar a vida, né, também um resumo, porque, na verdade, recomendamos que os irmãos possam ler o livro todo que está aqui, né? Paulo e Estevão. Dá para ver? Acho que sim, né? Aqui. E é aqui que tem toda a história bem narrada naquela naquela capacidade literária de Emmanuel, né? Onde ele narra com detalhes a vida desses dois missionários. Então, nós terminamos naquela primeira parte, no outro vídeo, né? a, a vida de Estevão, mas no término nós já estávamos chegando em Damasco, né? Ou seja, o doutor Saulo, né? Ele já havia sido revelado a ele que a sua ex-noiva, Abigail, que havia desencarnado, já desencarnou cristã. E isso para ele era uma afronta, porque ele defendia o judaísmo a todo custo. E ele descobre que ela se converteu, né, cristã, pela fala de Ananias, né, de um senhor já idoso, que passando ali por Jope, onde ela morava na casa com Zacarias e Ruth, né, seus pais adotivos, ela recebe de Ananias a mensagem de Jesus, se converte, e quando Saulo volta lá para fazer uma visita, que eles haviam rompido o noivado, né, e ela cai enferma, e quando ele chega lá, ela já está praticamente agonizando, ou quase agonizando. Mas já com outro semblante, com outro jeito, com outra fala, porque ela já agora estava, já tinha com ela a mensagem de Jesus, o Evangelho que Ananias havia pregado para ela. E ela fala isso para o seu ex-noivo e ele fica assim injuriado, ele vai tirar satisfações com Zacarias, porque que permitiu que esse senhor fosse lá, pois o Zacarias também era adepto do judaísmo. E ele diz: Mas como é que eu vou negar isso para alguém que está praticamente à beira da morte? Já há quantos meses que tu não vens aqui, coisa parecida, e eles não sabiam a razão da ausência de Saulo, né? É que ela, com todo aquele seu amor e evolução espiritual, não narrou para os pais adotivos, Zacarias e Ruth, que havia um rompimento em função da situação de Gesiel ser Estevão e Estevão ser inimigo para Paulo, era o maior inimigo que ele podia encontrar. Então, pela tradição judaica, eles não poderiam, né, casar com um parente de um inimigo. E aí, quando isso foi descoberto lá na morte de Estevão, ele já rompe o noivado. Então, nessa visita que ele faz, né, era um dia antes dela desencarnar, ele descobre que Ananias é que passou o evangelho, converteu nela, se converteu em função
dessa doutrinação feita por Ananias. E no dia seguinte ela desencarna, ele fica assim, furioso, para descobrir onde é que está esse Ananias. E aí ele faz uma verdadeira devassa em Jerusalém para ver se alguém sabia o destino de Ananias, onde ele se encontrava, e até que então alguém disse: olha, a última vez que nós soubemos, ele estava em Damasco. E aí o que, que ele faz? Ele pede ao Sinédrio uma carta, né, autorizando ele a ir ao encontro de Ananias para prendê-lo, mas ele tinha ordem de fazer o que quisesse com o Ananias, era carta branca que deram para ele. E ele pega mais dois companheiros e sai, né, em direção a Damasco. Aí é na Síria, né? Então, dali onde ele estava, ia ter que rumar para o norte, né? Até aquela, aquela cidade chamada Damasco, né? E ele vai. Então, quando chega assim próximo de Damasco, até a gente usa a palavra às portas de Damasco, ele estava dali onde ele estava, ele podia avistar as muralhas, né, de Damasco. Em pleno meio-dia, com o sol a pino, ele escuta uma mensagem, ele vê uma luz forte e escuta uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai da montaria e no mesmo instante ele fica cego, né? A quem eu persigo, Senhor? A mim, o teu mestre. E naquele momento, assim, num átimo de segundo, ele já percebe que ele está diante daquele que ele perseguiu tanto tempo. E o filho do carpinteiro, que era Jesus, né, como ele chamava, era também um grande adversário dele, porque Estevão e todos entendiam que Jesus era maior do que Moisés e ele não podia aceitar isso. Mas naquele momento ele aceita e diz a famosa frase que serve para todos nós: que queres que eu faça? Ou seja, naquele momento ele se disponibiliza 100% para Jesus, embora ainda dentro daquele entusiasmo, daquela empolgação daquele momento, né? Então, é quase uma fascinação, mas ele diz isso. E Jesus então determina que ele vá a Damasco e que lá lhe será dito o que ele deveria fazer. E ele pede para os companheiros irem até Damasco, né? Me parece que até um daqueles já volta dali para Jerusalém e o outro fica com ele, né? Leva até, leva até Damasco. E, em princípio, ele procura um amigo, mas ele não é bem recebido, então é indicado uma hospedaria na rua direita. E ele vai lá, então, fala com o hospedeiro, né? E ele paga, ele tinha dinheiro, né? Ele paga a hospedaria, ele despede o outro companheiro e fica sozinho, cego, confiante em Jesus, porque Jesus teria dito para ele: lá te será dito o que precisas fazer. E ele fica ali naquela hospedaria. Então, lá, o terceiro dia, segundo, terceiro dia, aparece uma visita para ele e ele pergunta quem é. Ele disse: eu sou Ananias. Olha só que coisa mais curiosa. Exatamente aquele que ele vinha perseguir é que vem lhe atender, lhe socorrer. E ele então fica assim, deslumbrado diante dessa providência de Jesus, né? E Ananias dá um passe nele, eles usavam muito o passe, né? Aquela imposição de mãos dentro de um processo magnético. Na hora ele passou a enxergar de novo. E aí ele conta para Ananias tudo o que aconteceu, né? A revelação dele, né? Lá na estrada de Damasco. E aí ele já empolgado, né? Empolgado, ele dali ele já quer pregar o evangelho nas sinagogas. Ele sabia que ia ter um encontro lá
com alguns levitas de Chipre que estavam lá, e ele vai até lá e já se apresenta para pregar o evangelho. Então ele já fica assim, porque eles tinham assim uma ordem, né, para prendê-lo, que teria vindo de Jerusalém, e então logo depois eles pretendem prendê-lo, mas ele pergunta onde está, né, a, a, a ordem de prisão. Eles tinham guardado e não sabiam na hora assim onde encontrar, mas foram encontrar. Enquanto isso ele sai, e é recomendado que ele saia de Damasco, ele sai, né? E aí ele resolve, ele troca ideias com Ananias, e Ananias lhe dá algumas orientações. Ele resolve ir para o deserto. Então ele se encaminha para o deserto de Palmira, também lá, né, em direção ao norte, para onde ele estava indo. Então, além da Síria, ele vai lá para, era chamado o Oásis de Dan. Dan era um dos 12 filhos de Jacó, né, de Israel. Então ele vai até lá, porque ele sabia que lá estava o seu ex-mestre, Gamaliel, né? Aquele que muitas vezes lhe socorreu e que orientou ele várias vezes, mas ele tinha se recolhido ao deserto, lá de Palmeiras, porque lá morava um parente, né? Um irmão do Gamaliel. Ele iria lá para ficar os últimos dias de sua vida. Mas ele já vai convertido, porque ele tinha ganho de Pedro, naquela visita que ele fez, um pergaminho com as anotações de Levi, que é o nosso Mateus, né? E ali já havia é, esses pergaminhos, né, para pregar o Evangelho, porque o Evangelho, como temos hoje, ainda não existia. Mas as anotações de Levi foram os primeiros, embora a gente sabe que, pela tradição, é reconhecido Marcos como sendo o primeiro Evangelho. Mas, pelas informações de Emanuel, aqui mesmo, no Paulo Estevo, no livro Paulo Estevo, nós vamos ver que ele informa que as primeiras lições foram anotadas por Levi e que serviram de base para que as pregações fossem feitas. E ele ganha esse pergaminho, e quando ele vai lá para o irmão, lá para o deserto, ele já foi refletindo, já com ideias novas, ao ponto de o irmão achar que ele não estava mais com a sua sanidade equilibrada, porque ele dizia coisas que eles não entendiam, né? E aí ele vai para lá sabendo que Gamaliel se encontrava lá, e ele então se encontra com Gamaliel. Gamaliel fica feliz, porque ele agora está também, também está convertido, né? No caso, Saulo passa a ser, né, um seguidor do caminho, que a palavra cristão ainda não existia. Então ele já é um seguidor do caminho, e os dois conversam ali e tal, e é conversado com o pai, ou melhor, com o irmão de Gamaliel, para conseguir um trabalho para ele, para o Saulo, porque Saulo era doutor da lei, mas também tinha aprendido, quando ainda jovem, a profissão de tecelão, né, que era assim, um costume judaico, né, dar para o filho uma alternativa, um segundo aprendizado. Então, ele se formou doutor da lei, né? Se formou numa das melhores universidades, que Tarso sediava na época, uma grande universidade com professores gregos, etc. Então, só tinha essa era a terceira maior universidade. Então ele se forma ali, mas ele também aprendeu a profissão de tecelão. Então ele pede emprego lá para esse irmão de Gamaliel, para ir para lá e ser tecelão, trabalhar como tecelão. E aí ele lembra, né, o irmão
de Gamaliel, que lá mais distante, né, havia lá um posto onde trabalhava um casal, né? E ele vai descobrir que esse casal é Áquila e Prisca. Ele então vai para lá e esse casal recebe ele assim, de forma assim bem fraterna. Também eram cristãos. E aí ele só que ele não podia chegar e dizer que ele já era cristão, ou seja, seguidor do caminho, como eu disse há pouco, a palavra cristão vai vir depois com Lucas, né? Até que chega um momento que ele olha assim, eles estão vendo o evangelho e aí ele se identifica, né, como seguidor de Jesus também, e os três se abraçam, etc. E aí ele próprio pergunta se eles quais as razões deles estarem ali. Aí o casal conta as perseguições lá de Jerusalém, que foram promovidas pelo doutor Saulo de Tarso, que era mesmo, mas ele estava modificado agora. O sol havia queimado, né, a sua pele, deixado mais moreno, né, mais magro. Então ele não dava para reconhecer que ele era o antigo verdugo, né? E aí ele convive ali até que um dia ele pergunta se vocês encontrassem um dia com o doutor Saulo, o que vocês fariam? Ah, nós iríamos recebê-lo de braços abertos, porque reconhecemos também como sendo um irmão. E aí ele se identifica, eu sou o Saulo de Tarso. E aí os três se abraçam, choram e se amam mais ainda, né? Porque eles já tinham dentro deles a marca de Jesus, né? As marcas do Cristo, né? É muito importante que essas marcas elas estão dentro de nós, desde que nós permitamos sermos marcados, né, por Jesus em nós, né? Então ele fica ali aquele tempo, depois ele volta, né, depois de 3 anos, ele fica 3 anos lá se preparando, né? Ele fica 3 anos, volta para Damasco, ele vai também de novo querer pregar, mas também não é bem recebido, então ele é aconselhado a sair de Damasco. Então ele sai dali, ele vai então para Jerusalém para procurar os irmãos na casa do caminho, né? Que era a igreja dirigida por Pedro e os apóstolos, onde Estevão foi socorrido, como nós falamos lá na história de Estevão, né? Então ele vai lá, mas alguém que vem buscá-lo, atendê-lo na porta, ele, ele, ele se identifica como sendo Saulo de Tarso, e o rapaz já sai tremendo, né, com medo, imagina. Então eles vão lá, mas aí Pedro e os outros irmãos pedem para que ele passe, no caso seria no dia seguinte, porque teriam de fazer uma reunião do conselho, etc. Então, ali está com eles também um trabalhador que depois vai ser uma espécie de braço direito de Paulo, né? De nome Barnabé. E então, ele é recomendado para ir lá no outro dia, lá conversar com Saulo para ver se realmente ele estava convertido ou se aquilo era só uma estratégia para pegar, né, como se fosse um lobo, pegar as ovelhas no redil. E aí ele vai lá, Barnabé vai, identifica que realmente ele tinha se modificado, e aí ele volta, aí então ele é aceito ali na igreja, e até ele vai receber todas aquelas instruções daí que Pedro vai falar do Evangelho, e ele vai começar a ler também naquelas anotações de Levi, e ele também sabia fazer, ele também era copista, vamos dizer assim, ele também copiava, né? E aí copia para ele também, né? E ainda ele pede assim para que eles permitam que ele durma na cama que Estevão dormiu. Eles até ficaram assim satisfeitos que ele puxou o assunto, porque eles não queriam para não
deixá-lo constrangido, né? Não queria tocar nesse assunto porque ele era o principal mandante, foi o principal mandante, né, do sacrifício desse mártir, né? Então, aí ele fica ali e depois dali ele resolve ir a Tarso visitar o pai, porque ele estava precisando de apoio da família. Ele vai até Tarso e aí o pai o recebe, mas assim, mas sim, você melhorou daquela crise que te deu, porque o episódio de Damasco, para eles, foi como se tivesse acontecido um episódio, uma crise, qualquer coisa nesse sentido. E aí ele diz que ele não está doente, que aquilo. Aí ele fala de Jesus, e aí o que o pai diz? Ele, olha, infelizmente eu não posso te aceitar aqui, tu vais ter que escolher, ou eu ou o carpinteiro. Aí ele começa a chorar e coisa e tal, mas não tem jeito. Aí ele faz a escolha por Jesus e sai. Depois que ele está saindo, o pai manda um servidor lá levar algumas moedas para ele, para auxiliá-lo, e dali ele sai e ele vem descansar no chamado Monte Tauro, que é uma cadeia de montanhas que tinha ali próximo de Tarso, né? E isso já era no final do dia, 6, 7 horas da noite ou da tarde, né? E aí ele pega no sono, ele vai descansar, sentar, enfim, deitar. E aí ele pega no sono, ele começa a dormir e se desdobra em espírito, vai para o mundo espiritual, e lá ele se encontra com os dois irmãos, com Abigail e com o Estevão, que era o Gesiel, né? E aí ele fica deslumbrado, né? Ele fica deslumbrado porque ele viu que Abigail, quando morreu, estava com o corpo magro, esquálido. Estevão também, quando morreu lá a pedradas, ele tinha passado 3 meses no calabouço, estava bem abatido. Agora ele encontrou eles assim com um corpo brilhante, jovens, bonitos. E aí ele percebeu que esse corpo que eles tinham agora não era aquele corpo que ele conheceu. Então ele vai dizer depois lá nos Coríntios, quando ele vai escrever na sua carta aos Coríntios, ele vai falar que existem ou há corpos é, corruptivos e corpos incorruptíveis. Há corpos celestes e corpos terrestres. Então narrou, ele não diz isso, mas aí a gente sabe pelas informações de Emmanuel, que foi baseado naquilo que ele viu. Então ali a Abigail passa para ele um roteiro de trabalho, né? Um roteiro de trabalho para que ele possa executar, né? Então ela passou para ele um roteiro, 4 palavras, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Sempre que for preciso, onde tenha uma situação meio desconcertante, leve o amor, né? Ame, seja no que for, né? Nas dificuldades, trabalhe. Busque trabalho, trabalho material, trabalho espiritual, né? E se a coisa está demorando para chegar, ele se espera. E tenha paciência, né? Espera. E se for preciso, se sofrer alguma agressão de A ou B, perdoa. Então, isso aqui passou a ser o roteiro de Paulo deixado por Abigail, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Que, aliás, serve para todos nós, né? Os irmãos que estiverem nos assistindo e quiserem anotar, vão lá, né? Ama, trabalha, espera e perdoa, né? Então, dali, ele vai, então, ele se dirige a Antioquia, Antioquia da Síria, né? Porque existe uma outra Antioquia, mas ali era Antioquia da Síria. Ali existia uma igreja
que mais tarde, com a palavra cristão, é uma igreja cristã, uma assembleia grande, né, de irmãos, onde inclusive Barnabé também trabalhava ali. Então ele procurou ir para ali para se instalar, mas ele não queria ser pesado, né? Digamos assim, economicamente para ninguém. Então ele pediu licença para armar ao lado da igreja uma tenda para ele ali trabalhar como tecelão ou para consertar calçados ou coisa parecida, né? Sandálias que eles usavam e assim por diante. E assim ele se instalou ali ao lado e dali, com Barnabé, é que ele vai começar a fazer as suas viagens, né? A fazer as suas viagens para levar o evangelho aos gentios, porque ele pensou o seguinte: se o evangelho de Jesus ficar só entre os judeus, na verdade a expansão será muito pequena. E ele então pensou, claro que ele estava amparado pela espiritualidade, e Emmanuel vai dizer que o espírito de Estevão passou a ser o seu guia espiritual para todos os momentos. Então, essas inspirações vinham do plano espiritual para ele, né? Para ele começar a fazer a fazer a expansão, né? Trabalhar para fundar igrejas, fundar núcleos em várias cidades que depois ele vai então chega um momento, nós sabemos que de tantos lugares que ele havia fundado e de acordo com os problemas que haviam nessas comunidades, nesses núcleos, eles pediam para ele ir lá resolver. Mas aí a coisa ficou muito séria em função da quantidade. Aí, numa dessas viagens, ele estava em Corinto, né? Inclusive uma cidade que ele tinha muito apreço, porque era a cidade natal de Abigail e de Gesiel, né? Do Estevão. Então, ali ele recebe espiritualmente uma voz que muito provavelmente era o Estevão, mas ele até pensou que era Jesus, né? Para que ele podia resolver os problemas sem ter que ir. Aí vem a ideia das epístolas, vem a ideia das cartas. Ele começa a escrever cartas para aquelas cidades, cartas a Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, carta a Colossos, aos Colossenses, carta aos Efésios, né, lá de Éfeso, que é a cidade até onde morava Maria de Nazaré. Então, a todas aquelas cartas que ele escreveu eram, então, para esses locais onde ele encaminhava para que, pelas missivas, né, pelas epístolas, pelas cartas, ele pudesse levar alguma orientação para apaziguar aqueles ânimos, né? Porque a gente sabe que nessas igrejas que ele fundou, naturalmente que ali estava aquele público mesclado, né? Por já convertidos, por recém-chegados, e nessas situações sempre aparecem conflitos e que precisam ser resolvidos da melhor forma. Então, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, exatamente por esse trabalho todo, né? Onde, então, com Barnabé, ele recebe auxílio de Tito, de Silas, né? E, enfim, de Eunice, né? De Lloyd. Então, ao ler o livro, os irmãos vão verificar quantas pessoas que trabalharam, inclusive o evangelista Marcos, que na época ele era conhecido como João Marcos, e era um jovem, então ele acompanhou também por algum tempo é, essa equipe formada por Saulo e Barnabé. E o João Marcos era sobrinho de Barnabé. Então, era uma oportunidade que Barnabé pediu para que Saulo permitisse. E já estamos no encerramento do nosso resumo, só para recordar que foi naquela tendazinha que ele trabalhava que ele conheceu Lucas, o médico Lucas, que é aquele evangelista lá do Evangelho,
ele era médico, ele conheceu Lucas ali, e que depois ele passa a ser um trabalhador também com Paulo, né, com Saulo. Então, é exatamente Lucas que sugere para substituir a palavra caminheiros, como eram conhecidos os seguidores do caminho, com a palavra cristão, porque a palavra cristão lembra o Cristo. E caminheiros, ele dizia que tem tantos caminhos, isso não lembra deliberadamente, né, e claramente um, um mestre, alguma coisa nesse sentido, né? Então, dali para frente, passa a ser a igreja de Antioquia aceitou, a igreja de Jerusalém também aceitou, e passaram, então, os seguidores do caminho a serem conhecidos como cristãos, e o movimento geral de cristianismo, né? Então, essa é uma contribuição também que o evangelista Lucas deu e que foi, de certa forma, apoiado por Paulo e fez todo um trabalho, uma apologia em cima dessa ideia. E outro ponto que nesse finalzinho queremos ainda ressaltar é que o nome dele era Saulo, né? Era Saulo, e ele troca depois por Paulo. Essa troca se deu em homenagem a um procônsul que morava em Neapafos, né? E então havia tido um contato com Gesiel, né? E que em homenagem a esse que foi muito importante na vida de Estevão, ele troca o S pelo P, em homenagem a. Ele não queria trocar de nome, disse, não, eu sou Saulo e vou continuar sendo Saulo. Mas aí ele lembrou da participação e da importância que teve na vida de Estevão esse procônsul dessa ilha, Neapafos, né? E por isso que ele vai, então, mudar o nome. E, finalmente, depois, numa dessas viagens a Roma, onde ele é preso, etc., depois ele é condenado à morte e é decapitado, né? a fio de espada. Então, deixamos por aqui esse resumo, muito resumido, né? Mas com o convite dos irmãos lerem o livro. Que o Emmanuel, como eu disse no início, ele tem uma capacidade literária incrível, onde ele dá detalhes, onde aqui nós fomos saltando, ele dá detalhes de cada lugar desses e as dificuldades que ele teve, né, que Paulo e Barnabé tiveram, as perseguições, as prisões, as fugas, tudo isso nós vamos encontrar com detalhe aqui no livro Paulo Estevam. Nossa gratidão aos irmãos e com as nossas desculpas pela rapidez com que nós tivemos que fazer para, nesses minutos que nós dispomos para o nosso vídeo, até fomos um pouquinho mais, mas deixar esse resumo, principalmente para provocar os irmãos para buscarem o livro, porque é gigantesca as informações que ali estão e muito grande o conteúdo de ensinos do cristianismo nascente. Que Jesus os abençoe, que a sua paz continue com cada um de nós, hoje e sempre.